Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje eu estou muito feliz de receber uma pessoa que está na mesma cidade que eu, está aqui em Jundiaí, e ele dedicou a vida dele a cuidar da água aqui da cidade, né? Que eu vou falar modéstia à parte, tá, gente? Mas o serviço aqui de água de Jundiaí, ele é muito estruturado, né? É um serviço assim que atende muito bem a cidade e, consequentemente, ele cuida também do meio ambiente. Ele é apaixonado por saneamento e tem um projeto muito incrível que faz a gente pensar na importância de cada gota que cai no céu, que cai do céu. Eu estou aqui com o Júlio Lamarca e eu já combinei aqui com ele nos bastidores que a gente vai começando, eu vou mandar a primeira pergunta para ele. Júlio, você tem aí mais de 2 décadas de trabalho na DAI, né, que é o Departamento de Água e Esgoto aqui de Jundiaí. Eu queria saber, o que te inspirou a seguir por esse caminho e criar o programa Água nas Nuvens? E qual foi o ponto de virada, aquele momento que você disse, é isso que eu preciso fazer agora? Júlio Lamarca, com muita honra, com muita alegria, bem-vindo ao Conversa de Classe. Eu só tenho que agradecer, é uma oportunidade única e eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho daquilo que boa parte da minha vida profissional eu vivenciei. Então, eu comecei tudo isso no ano 2000, né, 2001, nós iniciamos um trabalho lá na DAI, né, que a gente chama de Departamento de Água e Esgoto, mas ela hoje é uma SA, é uma empresa considerada uma das melhores da região, e a gente tem sempre por objetivo melhorar a qualidade da água e também a sua preservação. Então, eu fui para lá em 2001, numa assessoria chamada Assessoria de Meio Ambiente, que tinha a proposta de levar a educação ambiental relacionada aos recursos hídricos. E esse foi o meu trabalho, eu comecei isso em 2001, daí nós fizemos vários programas e projetos com esse objetivo maior. Aí, em 2004, inauguramos o Parque da Cidade, que tem por objetivo realmente preservar toda aquela reserva de água que abastece o nosso município. Quer dizer, 95% da água tratada do nosso município fica armazenada lá no Parque da Cidade, que tem por objetivo, o parque realmente foi criado para manter aquela estrutura funcionando, né? O DAI desapropriou todas as áreas no entorno da represa, e aí começaram os problemas de invasão, de fogo, de poluição, de descarte irregular de resíduos. E aí, em 2002, aproximadamente, começou-se a ideia de fazer um parque no entorno da represa, e aí demos o nome de Parque da Cidade, uma coisa muito simpática, e graças a Deus, até hoje, ele tem toda essa coisa gostosa de a gente ir lá se divertir, e ao mesmo tempo a gente está preservando os recursos hídricos. Mas voltando um pouquinho para o nosso tema, quer dizer, quando a gente está dentro do sistema, você enxerga um universo, né? Então, com o passar do tempo, pela minha vivência toda relacionada aos recursos hídricos, aos eventos, a capacitações, a trabalho voltado com as crianças, eu comecei a enxergar um universo das águas superficiais, né? As águas superficiais, apesar de elas serem preenchidas ou completadas com as águas subterrâneas e com as águas das chuvas, mas o foco do DAI realmente são as águas superficiais, as represas, os rios, os córregos, as áreas de APP, as matas ciliares. Então, é um foco muito grande em relação à preservação dos recursos hídricos para a água de tratamento que vai abastecer o nosso município. Então, esse sempre foi o meu foco nesses últimos 20 anos dentro da empresa DAI. E, Júlio, quero te parabenizar, né, porque a gente sabe que a educação ambiental, eu sou professora, né, e às vezes eu me deparo com outros professores em formação que eles têm dúvidas, né, sobre o que necessariamente é a educação ambiental, e acho que você trazer esses exemplos reais
do impacto do que acontece no município quando a gente olha para esse tema, enriquece muito a conversa, né? E você fala um pouquinho dessa questão do reuso da água também, isso é presente, né, na sua biografia. Eu queria te perguntar o seguinte, por que você acredita que a conscientização é a chave para a mudança de comportamento, mais do que as próprias questões econômicas, por exemplo? Então, veja só, quando a gente fala de água tratada, a gente está falando de uma água que passou por um processo químico, né? E ela transformou-se numa água própria para consumo humano, né? Então, o que é o consumo humano? É fazer a alimentação nossa, tomar o banho, né? Lavar o rosto e todas as utilidades que a gente precisa da água tratada. Então, quando a gente abre a torneira na casa da gente, a água que chega lá da rede pública, no caso de Jundiaí, é da água tratada pelo DAI, mas nos outros municípios, cada um tem o seu segmento, a gente recebe essa água, está pagando por ela um valor agregado dessa, né, que o pessoal fala que a água, poxa, mas a água está na natureza, é de graça, mas a água do DAI a gente tem que pagar. A gente tem que pagar, porque ela passa por um processo de bombeamento, de tratamento, aí tem a fase de retirada da água da sua casa, né, para a rede de esgoto. Então, tem todo um processo, isso tem um custo que é repassado por meio dessa conta que a gente paga, que às vezes é muito alta, que a gente acha, mas, no fundo, é necessário isso. Bom, então nós falamos da água tratada, tá, mas não é quando a gente fala por que usar uma água tratada para fazer um serviço do dia a dia, né? Por que eu uso uma água tratada para lavar o meu carro? Poxa, mas eu preciso da água tratada para lavar meu carro? Para aguar as minhas plantas, nos meus vasos dentro da minha casa, eu preciso da água tratada, eu não posso usar uma água de reuso. E foi pensando nisso que a gente começou a idealizar o que é essa água de reuso, né? Como eu posso captar essa água, como eu posso armazenar, quais os cuidados que eu tenho que ter com ela, quais os usos que eu posso fazer, porque eu também não posso tomar banho com a água de chuva, mas eu tenho várias atividades no nosso dia a dia que a gente pode utilizar essa água. Então, o nosso foco, né, do nosso programa chamado Água das Nuvens tem essa proposta, que a gente possa incorporar, estimular com que as pessoas pensem nessa coisa. Como, poxa, mas por que eu estou... a gente até fala de dinheiro, né? Porque quanto menos água do DAI entrar, né, da água pública, da rede pública, entrar dentro da sua residência, é lógico que a sua conta de água vai diminuir. Mas não é essa a proposta, né? Não é isso que a gente quer estimular. Eu vou economizar. Você vai ter uma economia financeira, mas o nosso foco realmente é usar a água certa para as atividades certas. Então, o foco do programa Água das Nuvens é esse: levar informação para as pessoas por meio de atividades, de vivências e por meio de um sistema de captação de água que seja saudável, né? E que a gente possa armazenar com qualidade. Essa é a nossa proposta. E que proposta incrível, né? Eu gosto de contar para as pessoas que vêm aqui no programa que quem assiste a gente são docentes, mas também tem muita gente que ainda está na graduação, que está se graduando para chegar no mercado de trabalho. Então, ouvir, Júlio, pessoas como você, experientes, que têm esse olhar sensibilizado mesmo, né, para uma questão que é ambiental, com certeza vai inspirar muita gente, né? Então, que bom que você pode falar com a gente. Eu queria explorar um pouquinho mais o seu projeto Água das Nuvens, né? E você explicou aí muito bem para a gente, né, que ele foca na ideia da captação e do reuso da água, né? Que é uma ideia que parece relativamente simples. Mas eu queria saber por que você acha que talvez ela ainda não é uma ideia tão popular, né? Mesmo com todos os benefícios que ela oferece. Então, veja só, quando a gente está no meio, né, nesses 20 e poucos anos que eu fiquei no DAI, mais de 25, mais de 24 anos, a gente, quando você está no meio, você não consegue enxergar o horizonte maior, né? Então, no dezembro do ano passado, quando eu me aposentei, que eu comecei a visualizar outros mecanismos, né, relacionados à água, à preservação, à qualidade. E aí surgiu essa questão, né?
puxa vida, a água, como se forma a água, né? Ela se forma nas nuvens, né? Então, existe um trabalho de condensação, de evaporação, todo o processo que a gente aprendeu lá na escola, no terceiro ano, e passou-se o tempo e a gente esqueceu desse mecanismo. Aí a gente vê a água cair no telhado da casa da gente, daí ela cai na calha, você ouve o barulho, que nem aqui na minha casa, outro dia choveu muito, transbordou a calha, e aí você começa a pensar, poxa, mas para onde vai essa água, né? Aí é isso que veio na nossa mente a questão. Cada residência que tem essa água caindo no telhado, ela tem uma calha e essa calha provavelmente está indo para uma tubulação que vai para a rua, né, na Boca de Lobo, que entra nas galerias de águas pluviais e aí ela tem vários destinos, né? Então, por exemplo, falando de Jundiaí, quem mora na região leste da cidade, que é na região do Caxambu, na região do Jardim Tarumã, todas as águas da chuva que caem naquela região, elas vão para a nossa represa do Parque da Cidade, uma coisa natural. Agora, quem mora no centro da cidade, por exemplo, toda a água da chuva que cai na rua Senador Fonseca, por exemplo, ela vai pelas redes de águas fluviais, ela vai para o Rio Guapeva. Do Rio Guapeva, ela vai para o Rio Jundiaí, né? O Rio Guapeva é um afluente do Rio Jundiaí, e aí, para onde ela vai? Ela vai para Itupeva, ela vai para Indaiatuba, ela vai para Salto e desemboca no Rio Tietê. Então, nós não utilizamos a água que cai no Rio Jundiaí. Quem abastece, né? Há um pouco de confusão em relação a isso. A nossa rede, o nosso abastecimento de Jundiaí é pelo rio Jundiaí-Mirim, que nasce na cidade de Jarinu, passa todo pela Roseira, toda aquela região, e vem até o Parque da Cidade, a represa do Parque da Cidade. Já a água que vem do rio Jundiaí, ela vai para outros municípios, a gente não utiliza essa água. Então, aí eu comecei a pensar, falei, poxa vida, mas como que a gente pode minimizar esse problema, né? Quer dizer, a gente não vai solucionar o problema. As nossas cisternas, o projeto em si, não tem o reuso de água da chuva, ele não vai solucionar o problema, mas ele vai minimizar o problema. Quer dizer, se cada casa tiver uma cisterna de 1.000 litros, vai captar uma água da chuva do telhado, vai ser reusada dentro das atividades do seu dia a dia, e aí, após esse reuso, ela vai novamente para as galerias e vai para seguir o seu caminho até o Rio Jundiaí, até o Rio Jundiaí-Mirim, dependendo da região que você mora. Então, o que veio na nossa cabeça? Como a gente pode estimular esse reuso de água? Por meio da informação. A educação ambiental é o caminho. Então, a gente criou, dentro do programa Água das Nuvens, a gente criou várias fases, que a gente chama. Então, a primeira fase, qual que é? Bom, para você captar essa água da chuva, você precisa ter um reservatório, uma cisterna, um tambor. Você precisa ter um sistema de armazenamento. Nós, dentro do nosso programa, está previsto cisternas com uma estrutura já, como é que eu vou dizer assim, já preparada para essa captação. As nossas cisternas, elas têm 3 filtros, ela capta as folhas grandes, ela capta depois as folhas menores, e nós temos uma pastilha de cloro, onde a água que vem da chuva, que passou no telhado, ela passa por essa pastilha. Então, com isso, evita-se a proliferação da dengue, de outras bactérias que possam surgir na água, a água que você captou, 1.000 litros que você captou, você não consegue utilizar tudo numa hora só. Então, ela, às vezes, vai ficar um período armazenado. Então, a cisterna nossa, ela está preparada para fazer isso, mas ela tem um custo maior e tal. Ah, mas eu não posso usar um tambor de 200 litros? Você pode usar, desde que você tome os cuidados devidos, né? Que é o quê? A limpeza constante, a manutenção dele, você está sempre atento aos detalhes dessa preservação. Bom, mas isso aí é simples, né? Você só muda a tubulação lá da calha e direciona para o tambor ou para a cisterna, para aquele. Né? Tem gente que já coloca o vaso de flor embaixo
da calha e a água já molha direto as plantinhas. Então, tem várias formas de fazer isso, economicamente mais viáveis, às vezes, né? Mas aí a gente falou assim, puxa, mas isso é pouco, né? Por quê? Porque as pessoas estão usando até por um vício. Mas por que que você está usando? Então, aí que entrou a nossa parte principal do nosso programa, que a gente chama de fase 2 do nosso programa. Nós queremos levar a informação para as pessoas. Então, por exemplo, instalamos o programa em uma escola. Primeira etapa dessa instalação, instalamos a cisterna, ou a escola já tem uma cisterna, nós vamos fazer vivências teóricas com os professores sobre o tema, falando sobre a importância desse uso, desse reuso, por que que nós podemos armazenar, qual a economia que vai dar em relação financeira também, mas não é o foco. O nosso foco com os educadores é mostrar a importância de você usar a água certa para as atividades certas. Bom, aí nós chegamos nos alunos. Nós precisamos estimular os alunos com essas mesmas informações. Por que usar a água da chuva, quais os cuidados que tem que ter, quais as vantagens que o meio ambiente vai ter, e tudo dentro de um cronograma bem elaborado que a gente fez. Bom, aí, como eu sou também formado na área de educação física, aí eu achei, falei, poxa, mas a gente tem que fazer alguma coisa para motivar essa criançada. Então, a gente desenvolveu um quebra-cabeça gigante, com 40 peças, né? O quebra-cabeça tem 1,60 por 3 metros. Depois que a gente fez essa atividade teórica em sala de aula, a gente vai para a quadra, divide os alunos em 4 grupos e a gente distribui essas partes do quebra-cabeça, que, no fundo, esse quebra-cabeça é só a confirmação de tudo que a gente falou em sala de aula. Né? Então, a gente fecha com os alunos tudo que foi falado em sala de aula. Na terceira fase, que a gente se preocupou mais com capacitar os colaboradores. Quem são os colaboradores? As pessoas que vão utilizar a água. Né? Dentro das residências são as secretárias, né? As ajudantes das mães que estão lá fazendo a limpeza da casa. Nas escolas, são a equipe de manutenção, conservação e limpeza. E nas empresas também são as pessoas que cuidam mais da limpeza. Então, a gente tem por objetivo capacitar também esses colaboradores. Porque, falando um pouquinho sobre como utilizar essa água, da cisterna, você pode colocar a VAP para fazer a limpeza, você pode fazer tudo. Só que a água que vem da rede pública, ela tem uma pressão maior, né? Porque dentro da cisterna você tem a força-peso de 1.000 litros, por exemplo, que então a água não sai com tanta pressão como aquela que chega da rede. Então, se o colaborador não entender também a importância do reuso, ele vai ser mais cômodo para ele pegar a água da rede. Então, a gente tem que trabalhar os colaboradores, principalmente sobre esse tema relacionado ao reuso da água e a sua importância. Esse é o esqueleto assim mais tranquilo para a gente falar sobre o nosso programa. Júlio, eu queria agradecer a sua generosidade, né? Você compartilhou conhecimentos muito importantes aqui com a gente hoje, a sua clareza na fala, né? E claro, parabenizar pelo programa, né? Que é um programa incrível mesmo, né? Esse caminho da conscientização, com certeza, ele deve gerar muitos frutos aí para todo mundo que acaba tendo contato, né? E eu quero saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está acompanhando a gente? Sim, eu queria falar para as pessoas repensarem nisso, né? Repensar o seu dia a dia. Poxa, é um pouco mais trabalhoso, né? Que você vai instalar a cisterna, você tem que ter esses cuidados em relação à dengue, em relação à manutenção e à conservação, mas você precisa entender e passar para as pessoas que no seu dia a dia de convívio que a mesma importância que tem você lavar o seu material reciclado, né? Você tem que lavar antes de mandar para reciclagem, porque quando você manda um pote de manteiga com o resto de manteiga, você está contaminando todo aquele material que está no saco. Então,
no mesmo jeito que você tem que ter essa preocupação, também nós temos em relação à água. Lógico que nós vamos ter uma economia financeira, é importante, lógico, a gente também vive, né, quanto menos a gente puder pagar, é melhor, mas o nosso foco realmente é usar a água certa nas atividades certas. Quer dizer, aguar o gramado da sua casa, ou encher, completar a água da sua piscina, você não precisa usar água tratada, porque ela vai passar por um tratamento dentro da piscina. Então, a cisterna tem essa função, o nosso programa tem esse foco maior, que é a educação ambiental, e a gente fica muito feliz de poder divulgar isso, né? Nós temos um instituto por trás, não é uma empresa com fins lucrativos, o nosso instituto tem por objetivo levar esse conhecimento, e lógico que tem um custo, porque nós temos os educadores, nós temos a cisterna para a instalação, mas não tem fins lucrativos. A ideia não é que a gente vá ganhar dinheiro com isso, mas que a gente cubra todas as despesas e a gente possa estar levando todo esse conhecimento para a comunidade, principalmente as comunidades que envolvem, por exemplo, condomínios, que são muitas pessoas, alunos de escolas, né? Indústrias que têm muitos funcionários. Inclusive, eu não falei, mas a gente pode usar água de reuso para os vasos sanitários. Você, para tomar banho, não pode, mas ela pode ser reutilizada nos vasos sanitários. Então, às vezes, por um estudo mais amplo, porque aí você tem que colocar uma caixa d'água separada só para o vaso sanitário, tem um custo maior, mas é uma economia fantástica para você usar uma água certa no local certo. Tá bom? Maravilhoso, Júlio. Muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!